Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Charles Araújo e eu tenho uma palavra de Deus para você. Se eu perguntar para você neste momento, se você de fato acredita em Deus, se você acredita que Deus é grande o suficiente para mudar a sua história, eu acredito que você e a maioria absoluta das pessoas diria: sim, eu acredito que Deus é poderoso o suficiente para fazer qualquer coisa. Esse é o pensamento da maioria absoluta das pessoas. No entanto, mesmo as pessoas acreditando que Deus é todo-poderoso, as suas vidas não mudam apenas por isso. Isto porque as pessoas não compreendem que o reino de Deus é regido por leis. Existe a lei da fé, existe a lei da semeadura. Então, veja só, todo o poder de Deus, toda a força dele é para abençoar aqueles que confiam nele, aqueles que lhe buscam, aqueles que recorrem a ele. Ele, Deus, é o socorro bem presente na hora da angústia. Olha o próprio Senhor Jesus falando: vinde a mim todos os que estáis cansado, sobrecarregado, oprimido, que eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 e o verso 28. Isaías já tinha falado: agindo Deus, quem impedirá? Então, todo esse versículo mostra que Deus está interessado em mudar a sua história, sim. Caso contrário, ele não teria enviado o seu filho. Olha lá, João capítulo 3, e o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Observe que a colocação está muito clara: para todos. Agora, é necessário que este todo creia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu costumo chamar a atenção das pessoas e chamo a sua atenção agora. Parece até que Deus falhou nessa promessa, porque é só olhar ao seu redor que você vê quantas pessoas estão perecendo, estão sofrendo, vidas atrofiadas, vidas amarradas, enfermidades, opressões, problemas financeiros, problema de saúde, problema familiar, problema emocional e por aí vai. Você quer saber o porquê? Preste atenção uma coisa. Nós sabemos que assim como Deus é todo-poderoso, nós sabemos que se uma mulher ela engravidar, ela vai ter o seu filho, concorda comigo? A não ser se tiver uma interrupção na sua gravidez. Mas caso contrário, todos nós sabemos que uma mulher, se ela engravidar, ela vai ter filho. E nós sabemos também que a condição para que esta mulher engravide é que ela tenha uma intimidade com um homem. Todos nós sabemos disso. Isto para que você possa entender o seguinte: mesmo Deus sendo todo-poderoso, a sua palavra não se cumpre apenas porque Ele quer. É necessário que você, que é a parte receptora, queira. Não só queira, mas que se aproxime de Deus, para que as suas promessas não estejam apenas aqui nas páginas da Bíblia. Essa palavra, ela é viva. Aonde está o poder de Deus? Tudo que Deus é, a sua palavra é. Olha, o próprio João o evangelista falando: no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, mostrando assim como Deus
materializou as coisas que hoje existem. E a palavra era e continua sendo Deus. E a luz e a vida saiu ou está na palavra. E a palavra era e é a luz dos homens, a porta de escape, a solução para os homens. Então o que você precisa entender é que mesmo que você creia, mas se essa palavra não estiver no seu coração, não é apenas um pensamento, não. Essa palavra que é viva, aqui tem o DNA de Deus. Do mesmo jeito que uma mulher só engravida, se tiver uma intimidade, e for colocado no seu útero, digamos assim, é o DNA do homem. Só assim é possível aquele útero gerar um filho. Da mesma maneira, essas promessas só se cumprirá, promessas que são o DNA de Deus, se essa certeza da vontade de Deus a respeito da sua bondade esteja no seu coração. Não só esteja no seu coração, mas seja recebida por você e seja hospedada, digamos assim. Aí essa palavra que não volta vazia, assim como a chuva após sair das nuvens, ela não volta vazia antes que toque no solo e faça o solo produzir. Assim essa palavra, ela não pode voltar vazia. Mas o que acontece é que a maioria absoluta das pessoas, mesmo aquelas que acreditam em Deus, mas elas esperam que um dia Deus tome iniciativa de fazer o que elas pretendem, de que Deus venha resolver o seu problema. E elas vão até oram, vão diante de Deus, seja nas igrejas, seja em suas casas, seja em cima dos montes. E elas vão estar lá falando como se Deus fosse, digamos assim, um Deus incompetente, fosse um Deus omisso. Senhor, venha me ajudar. Senhor, tanto que eu tenho pedido, Senhor, coisa desse tipo. Seria a mesma coisa, meus irmãos, a mesma coisa de você casar com um propósito de ter família, de ter filho, e aí você começa a chegar para sua esposa, ou vice-versa, a esposa para o marido. Olha, eu casei para ter filho. Por que você não me dá um filho? Por que as coisas não estão acontecendo como a gente planejou? Por quê? Se você fizesse isto com seu cônjuge e não tivesse intimidade para que entrasse pela porta da maneira correta, jamais você teria um filho. É a mesma coisa. Vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro, leite, mel.